poder produzir, ter uma produção independente, eu acho que Macaé é sim um lugar legal. Agora, se você só vive da arte, como eu sou atriz e não tenho mais outra profissão, você chega a certo ponto que você não tem mais o que fazer aqui. E é o que eu sinto nesse momento. Eu tô indo esse ano pro Rio, pra capital, porque eu passei na Faculdade Federal, na Unirio. Estou indo fazer bacharelado em artes cênicas. E eu acho que, mesmo se eu não tivesse passado, eu estaria saindo, porque eu acredito que as oportunidades na capital é maior, em São Paulo, no Rio, são maiores do que aqui em Macaé. Apesar de que eu gosto muito de fazer arte aqui em Macaé. Eu gosto muito, mas infelizmente as oportunidades são muito poucas. É uma dificuldade desde o encontro para um espaço para apresentações, assim, o teatro municipal que a gente tem, apesar de ter ótimos funcionários, ele tem uma série de dificuldades, como não tem luz, não tem equipamento de som, e é bem complicado. Toda vez que você for levar uma peça para lá, você tem que pagar de aluguel cerca de R$ 1.000 só para um equipamento que deveria ter no teatro, né? Então essa é uma dificuldade para mim. Outra dificuldade é que a gente depende muito dos grupos, da mobilização dos grupos para que uma peça aconteça, dos grupos locais principalmente, porque a gente não está tendo muitos grupos de fora que vêm na nossa cidade para apresentar, com exceção do Teatro SESI, que tem uma programação feita todo o começo do mês, que traz de fato muitos artistas, cantores, músicos, etc. Eu acredito que ser artista cênico na região dos lagos é uma dificuldade por si só, porque a menos que você trabalhe em alguma área relacionada à arte ou educação, como diretora, professora, coordenadora, produtora, você precisa de uma fonte de renda que garanta que você vai ser capaz de pagar suas contas no fim do mês. Então você precisa encontrar um emprego à parte, né? De forma alternativa. Então, isso dificulta um pouco a parte de ensaio, principalmente, e de especialização. Aqui também a gente tem alguns cursos, você compra alguns cursos, oficinas, workshops, só que nos grandes centros é muito mais fácil. Aqui, por se tratar de uma região que visa principalmente a parte de petróleo e multinacionais, não tem tanta variedade, mas até dá para encontrar alguma coisa, entendeu? Então a maior dificuldade, na minha opinião, a maior dificuldade é essa questão mesmo de conseguir se manter com a arte cênica. Confusa, improvisada e feita sobretudo com um esforço coletivo do alunado. No mais das vezes o poder público está ali interessado em ter uma visão utilitária de uma escola de arte, né? Então a gente às vezes sofria, né? A gente sofria muito, inclusive, com às vezes uma falta de amparo num aspecto de produção mesmo. Ensaiamos no final da peça 1 ou 2 semanas antes da apresentação. Foi um processo que aconteceu durante a produção. O nosso diretor, que também escreveu a peça, escrevia durante o ensaio. Então, assim, foi um processo de muita aprendizagem também. Teve muito perrengue por essa questão, mas também foi de muita aprendizagem. A gente teve que confiar muito um no outro, né, enquanto grupo,
final eu acredito que deu tudo certo. Mas foi uma loucura, foi realmente muita confiança e perrengue. Eu posso dividir minha vida pessoal e profissional um antes e um depois de Salem Além das Bruxas, foi um divisor de águas. Eu lembro que na segunda sessão eu travei na coxia, eu era uma das primeiras atrizes a entrar, uma das personagens a entrar, e eu travei na coxia e eu comecei a dar uma crise de pânico e com muito custo eu consegui entrar e eu consegui vencer aquilo e isso me amadureceu muito, tanto como atriz como pessoal. Hoje eu posso dizer que eu sou graças à produção, ao diretor Marcelo Ataopa, que me deu muita força, que me ajudou muito, aos amigos de elenco. Nós fizemos algumas rifas e vendemos, e rifamos, né? E também teve um empréstimo de figurinos lá na fundação. Só que foi muito complicado pegar os figurinos porque eles quase nunca emprestam pra ninguém. É raríssimo. E a gente teve que bater muito o pé pra conseguir, porque não queriam emprestar e quando emprestaram a gente não podia entrar na sala. Foi bem chata essa situação, até porque é uma escola pública de Macaé, né? Então era pra eles abrirem as portas pra gente, não quererem barrar nossa entrada e dificultar ainda mais uma coisa que já estava sendo difícil. Então, na maior parte das vezes, assim, a rigor, né, sempre, na hora da gente produzir um espetáculo de fim de ano, do curso de formação e tal, a gente sempre tinha que contar ali com a boa vontade de alunos e tal, pegar coisa de um, pegar coisa de outro. No caso da peça Salem Além das Bruxas, nós tivemos uma peça que é uma peça de época, né? E boa parte ali dos figurinos foram conseguidos, emprestados do brechó da mãe de uma aluna. E uma outra parte veio do acervo de figurinos do próprio órgão gestor, né? Na época chamada Fundação Macaé de Cultura, que virou secretaria. Muita. Ainda mais que a produção de Salem foi feita num período que Macaé estava numa tremenda crise. Então, todas as coisas assim que a gente tentava conseguir, a gente ouvia a mesma desculpa, porque é crise, e porque a gente... Então, assim, apoios que... empresas que apoiavam a cultura em Macaé começaram a parar, porque esse negócio de crise, tudo foi desculpa a crise, e muita gente desempregada e as empresas fechando, lojas fechando, então... A gente não tem aqui em Macaé uma cultura muito comercial do teatro, minha visão, podem discordar, mas eu sinto que a galera ainda de grandes empresas ou grandes negócios ainda não se formou tão disponível para patrocinar ou apoiar projetos. E a gente tem sempre que ficar correndo atrás, e claro, é o nosso dever correr atrás e levar isso, né? Já que queremos fazer alguma coisa pela cidade. Mas ainda não conseguimos construir vínculos muito, muito fortes, assim. Nós temos uma dificuldade de venda do produto teatral na região dos lagos. As pessoas não existe via de regra um processo de formação de plateia apoiado pelo poder público. Você dificilmente tem um retorno de bilheteria, um retorno satisfatório de bilheteria. A gente tem muita dificuldade para participar da evento, então salvar a gente realmente com as dicas. Apesar de a gente ter conseguido sim alguns apoios, conseguimos descontos,
É muito difícil ficar sempre pedindo dinheiro ou apoio para os mesmos lugares e depender deles sempre. Então a gente tenta sempre ampliar esse mercado de apoio, mas é bem complicado explicar que é assim que a gente trabalha e que precisamos cobrir alguns gastos. E esses gastos podem gerar lucros para nós e lucros para a empresa, né? Como divulgação e tudo mais. Eu acredito que o teatro é uma expressão artística muito potente, seja para diversão ou para ser afetado. Eu acho que as pessoas vão ao teatro para serem afetadas diretamente. O que um corpo produz sobre o outro corpo. E nem sempre em outras vertentes a gente vai ter esse contato. Ser um espectador é se colocar ali, é se colocar de forma tão presente, assistindo um corpo sendo afetado, sentindo dores, ou prazeres, ou desejos, sentir também, de alguma maneira. Eu acredito que o segmento artístico seja de suma importância, tanto para a região dos lagos quanto para qualquer outra região do país, do mundo. Ele abre portas para o debate de questões que normalmente não vêm à tona, né? Vem, mas não com tanta facilidade. Acho que essa é a importância do teatro. É fazer florescer onde tiver. Se você, por exemplo, vai assistir a um espetáculo, a uma peça, a um filme, um show com a sua família e de repente ali surge um tema, pode ser até um tabu mesmo, que vocês não estão acostumados a debater, aquela porta para o debate fica aberta. Ou então para crítica mesmo, né? Fazer as pessoas refletirem sobre coisas que elas mesmas nunca haviam pensado. E também acredito no lazer, né? Como forma de entretenimento. Então tem muita importância e de diversas formas, o que torna ainda mais interessante e fundamental. Eu acredito que tem que ser cada vez mais fomentado. Eu vejo hoje Macaé lutando para que a arte não morra, porque tá muito difícil. Eu vejo cada vez mais uma grande dificuldade em continuar o segmento artístico em Macaé, tanto pela falta de interesse das pessoas em conhecer a arte da sua cidade, quanto às oportunidades de formação. A gente aqui em Macaé, ainda bem, temos o curso na Imarte, que é o curso técnico, que é um curso maravilhoso, que outras cidades não têm, mas eu vejo Macaé lutando, e quem tá aqui ainda lutando é porque ama muito, porque tá difícil. No meu grupo temos três alunos de produção cultural que atuam ativamente na parte de produção. São dois, a Ana Clara e o Pedro. E atua como músico também o Luiz. Mas eu acho que isso vai da vontade própria, assim, dele, sabe? Da motivação individual de correr atrás e participar de um grupo teatral e se envolver com produção nesse grupo teatral. Porque eu, sinceramente, eu não vejo muito o curso de produção cultural levando esse nome, assim, nós somos
alunos do curso ou somos direcionados pelos professores do curso de produção cultural aqui para produzir tal peça ou para produzir tal evento ou para produzir qualquer coisa. Claro que eu sou de Macaé, eu não sou de Rio das Ostras, apesar de ter um contato com algumas produções teatrais de Rio das Ostras. Eu sinto que o curso poderia fazer mais nesse sentido. Sobre Procult, eu sei que a galera que faz Procult geralmente estagia no Jazz and Blues e que alguns alunos fazem algumas produções. Tem algumas festas aqui na região e eles devem ter atuação mais ativa em Rio das Ostras, né? Aqui em Macaé eu não sei muito. Uma das coisas que eu ouvi falar é que os estágios em produção cultural, nem sempre todos os alunos conseguem um estágio de produção cultural, sendo que para formar é preciso estagiar. Nós, alunos de psicologia, também, para a gente se formar, a gente precisa estagiar. E a coordenação de psicologia oferece vagas suficientes para que todos os alunos tenham, durante o mesmo período, oportunidade para entrar. Então, por conta da coordenação, nenhum aluno fica sem estágio, já que estágio é obrigatório para formar. E o que eu tenho ouvido dizer é que nem sempre, são poucas vagas, que não tem muito um direcionamento nisso e que você precisa disso para formar. E eu não sei, de repente uma solução para isso seja uma ajuda, né? No meio teatral. Eu acho muito válido. É um curso muito rico, uma faculdade, né? Que gera muitas oportunidades, uma faculdade tão boa. Mas eu percebo também que, aí eu faço uma crítica à academia como um todo, que a academia ela pode vir a intervir um pouco mais sobre a realidade. E aí, como é que eu posso ilustrar isso? A gente tem ali aquele tripé, ensino, pesquisa e extensão. As pesquisas acadêmicas, num geral, tá, gente, tem uma tendência de serem pesquisas muito focadas em revisão bibliográfica. Então, o aluno, o professor orientador tem ali interesse por um determinado assunto e vão desenvolver páginas e páginas de um projeto de pesquisa focado em leituras, né, assim, que fica ali dentro do seio da própria universidade. Não é a rigor algo repreensível, né, e tal, mas eu acho que existem aspectos que podem ser e precisam ser mais provocados por universitários e tal. Então, eu acho que o curso de produção tem muito a oferecer para os grupos. Muito, muito, muito. Eu acho que se vocês correrem atrás disso, pode ser uma parceria muito boa. Talvez abrindo esse diálogo, né? Talvez se tivesse como, eu não acho que é viável, não sei. A promoção de políticas de acesso ao fazer artístico-cultural. E, quer dizer, no mais das vezes, o que eu vejo acontecendo, né, assim, é uma tendência a esse recurso não chegar ao agente cultural local, não gera oportunidade. E eu acho que a importância da produção cultural é de fazer expandir possibilidades para que
as diversas artes aconteçam. Ser ator é conviver com o mundo estando fora dele. Observar o tempo passar fingindo o triste esquecimento. Ser ator é abraçar o mundo quando não se tem fé no alheio sentimento. Ainda por ternura, ainda por amor. Ser ator é decorar o texto sem sentido, roto e repetido, o texto que não fala ao coração, o texto que não consola, o texto de um autor há muito fora da moda. Ser ator é subir ao proscênio sem plateia, sem riso e sem aplauso, encenando a loucura do próprio gênio, por si, para si. Ser ator é desejar todas as almas do mundo com suas máscaras, e dramas, e comédias, e posição em cena, por desejo de tornar-se sem jamais realmente poder vir a ser. Ser ator é conviver com fantasmas que lhe contam coisas ao longo dos atos da vida, sempre anotando tudo, sempre aclarando a memória, que acaba por se tornar outra coisa. Ser ator é ouvir, para não se esquecer, para representar no imaginário e fantasia aquilo que não poderia ser a realidade, mas é. Ser ator é ver a cortina se encerrar para no palco se sentar e indefinidamente aguardar o verdadeiro espetáculo da vida. Que há de começar. Que há de começar. Que há de começar.